os apóstolos foram ordenados sacerdotes exatamente para reviver o mistério da cruz no altar ao celebrar a Santa Eucaristia. Então vejam esse drama de que escolhidos de Deus podem se comportar satanicamente. Segunda coisa semelhante a respeito dos dois é que Jesus, caridosamente, amorosamente, avisou aos dois que eles iriam negá-lo, iriam traí-lo. Na última ceia, quando Jesus anunciou que ele seria traído, os apóstolos todos começaram a perguntar: Senhor, quem será? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Interessante que os apóstolos, com uma humildade enorme, começam a se autoacusar, perguntando se serão eles a trair Jesus. Mas escuta, alguém poderia dizer: mas você não sabe o que é que você está fazendo? Pera lá, examine a sua consciência e vê, né, se finalmente você está ou não está traindo Jesus. Que poderia ser a nossa resposta. No entanto, São Tomás de Aquino, ao comentar esta passagem da última ceia, ele diz assim: os apóstolos confiavam mais na palavra de Jesus do que no seu próprio exame de consciência. Eles começam a perguntar: serei eu Jesus? Por quê? Porque eles confiam mais em Deus do que em si mesmos. Santo Tomás, então, recorda aquela passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E São Paulo diz assim: mesmo que eu não tenha consciência de culpa alguma, essa situação dos apóstolos lá na última ceia, isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. E então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Vejam, meus queridos, Judas, no entanto, quando pergunta: serei eu, Senhor? Jesus caridosamente responde: tu o dizes. Ou seja, é você mesmo. Jesus então previu a queda de Judas, assim como Jesus previu também a queda de Pedro. Não é? Pedro, com todo o seu entusiasmo, fazendo promessas, dizendo que Jesus, eu irei contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz: até a morte? Pois eu te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus aqui prevê a queda dos dois. Isso quer dizer o quê? Que Deus, que tudo sabe, Ele não fica surpreso com o nosso pecado. Somos nós quem nos surpreendemos. Talvez você, quem tivesse pensado assim: nossa, eu sou forte, eu não vou cair nunca, né? Estão vivendo aí essa situação agora que as pessoas não podem ir receber os sacramentos com facilidade, tá? Grande dificuldade as pessoas se confessarem, não podem participar da Santa Missa, que é a maioria das pessoas, etc. Quantas pessoas nesse momento, assoladas por pensamentos de desespero negativos, pessoas irritadas, nesse momento medo
da morte, medo do contágio, pânico, desespero, falta de entrega, falta de confiança em Deus, etc, etc. Quantas pessoas surpresas. Nossa, como que eu fui fazer isto? No entanto, nós devemos entender que Deus não se surpreende com a nossa fraqueza. O terceiro paralelo entre Judas e Pedro é o evidente que tanto Judas como Pedro negaram Jesus. Mas o quarto ponto é importante também. Não somente Jesus chamou Judas e Pedro de demônios, não somente Jesus avisou Judas e Pedro que eles iriam pecar, não somente Judas e Pedro negaram, traíram Jesus, mas também Jesus, depois que eles cometeram o pecado, Jesus procurou salvá-los. Sim, claro. Quando Judas chegou lá no Horto das Oliveiras e beijou com aquele beijo pérfido o rosto de Jesus, Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Sim, Jesus chamou Judas de amigo. Ali, depois do pecado, Jesus estava dando a Judas aquele olhar de misericórdia, dizendo: apesar tu me tratas como inimigo, mas eu te trato como amigo. E essa é a grande verdade do nosso pecado. Eu posso tratar Deus como meu inimigo, mas Deus me trata como amigo. Deus quer, Deus estende a mão quando eu estou no chão para que eu me levante. Assim também Pedro. Quando Pedro traiu Jesus, o Evangelho de Lucas recorda uma coisa que os outros evangelhos não recordam, que é o fato de que depois que Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele. É assim que São Lucas descreve a traição de Pedro no capítulo 22, versículos 54 e seguintes. Lá na frente ele diz assim, que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez: homem, não sei de que estás falando. E enquanto ainda falava, o galo cantou. E então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Vejam, meus queridos, é importante a gente recordar isso, este olhar benigno e bondoso de Deus para conosco depois que nós pecamos. Sim, fui eu quem me comportei como inimigo de Deus. Foi isso que fez Judas, foi isso que fez Pedro. Mas Jesus se comporta como meu amigo. Jesus chama Judas de amigo. Jesus olha para Pedro com um olhar benévolo, misericordioso, bondoso. Jesus quer nos salvar, mesmo depois de nossa traição. E o quinto ponto deste paralelo entre Pedro e
Judas, e aqui que vem o ponto principal desta comparação, está no arrependimento dos dois. Os dois, de alguma forma, parece, né, que se arrependeram. O próprio versículo que eu acabo de ler a respeito de São Pedro diz que São Pedro então foi, né, saiu no escuro, et flevit amare, né, e chorou amargamente. Você vai dizer assim, não, padre, mas o Judas não se arrependeu. Não se arrependeu da forma correta. Mas se nós olharmos no relato da paixão segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 3 e 4, dizem assim: Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido. Olha essa palavra. Ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Vejam, meus queridos, Judas, então, se arrependeu? Aqui está a grande diferença. É aqui que Judas e Pedro já não são mais paralelos. Aqui está o abismo entre os dois. Está no tipo de arrependimento. Judas